Hoje vamos tratar de aberrações. Mesmo não sendo, o general Pazuello é o terceiro ministro da Saúde no desgoverno Bolsonaro. Obedecendo ordens, o general, qual Stalin nos seus momentos piores, tentou apagar os mortos. Não deu certo. Os mortos estão mortos e mortos pela Covid, tragicamente, teremos cada dia mais. Na terça-feira, o general que segue ministro não sendo tentou explicar os efeitos da pandemia no Brasil. Segundo Pazuello, o norte e o nordeste do Brasil são regiões mais ligadas ao inverno do hemisfério norte. Para efeito da pandemia, nós podemos separar o Brasil em norte e nordeste, que é a região que está mais ligada ao inverno do hemisfério norte, são as datas do hemisfério norte em termos de inverno, e ao centro-sul, sudeste, centro-oeste, que é o restante do país que está ligado mais ao inverno do hemisfério sul, que está começando agora, junho, julho e agosto. Em meio à tragédia e tanta tristeza, o general fez a festa dos memes, dos memezeiros. Vamos, pois, a esse frio terrível. Quarta-feira, uma eleitora implora ao presidente da República. Recorda a Bolsonaro sua responsabilidade por 38 mil mortos e diz: o senhor traiu a nossa população. Bolsonaro dá as costas à sua eleitora e se vai. Depois volta e a enxota com um cobre do seu governador. Sai daqui. Campo Grande. Nós temos hoje aqui 38.406 exatamente mortos por causa do Covid. Eu trouxe inclusive um cartazinho só com o número para o senhor ver, porque realmente assim, não são 38 mil de estatística, são 38 mil famílias que estão morrendo nesse momento, são 30 mil pessoas que estão chorando. E o senhor, como chefe da nação, eu votei no senhor, eu fiz campanha para o senhor, acho até que o senhor me conhece, ouviu meus vídeos, aqui tem um canal no YouTube, Cris Bernardi, meu nome, vim aqui com todo o coração. E eu sinto que o senhor traiu a nossa população. O senhor falou que está entregando cargo para o Centrão. Isso não. Mas fala uma bobagem dessa? Presidente. A população morrendo, o senhor está me ignorando. Isso não. Se quiser falar, sai daqui, tá? Que você já foi ouvido. Um minutinho, Cobre por do seu favor. governador. Sai daqui. Tá? Obrigado. A mulher chama-se Cris Bernard. Trabalha no gabinete do tal Holliday, vereador patriota em São Paulo. O MBL tuitou o episódio. Os envolvidos acenderam alimentados pela mesma lavagem, que desentendam-se. E muito cuidado para não errarmos de novo no momento da futura e esperada Frente Ampla. Em 2 semanas, o Brasil, infelizmente, deve chegar a 60 mil mortos pela Covid, e isso sem levar em conta a subnotificação. Os Estados Unidos levaram 17 anos atolados no Vietnã para chegar à cifra de 58 mil soldados mortos. Só de terça para quarta-feira tivemos 1.300 mortes.
já passamos das 40 mil e tudo naturalizado. A pandemia no Brasil é um genocídio. Na segunda-feira, o Tribunal Penal Internacional de Haia informou, recebeu e irá analisar queixa contra Bolsonaro de crime contra a humanidade, denúncia feita pelo PDT. Aberrações, seguem ataques contra jornalistas. Só na quarta-feira, 2 contra profissionais da Globo. Indesculpável, inaceitável. Isso é o fascismo solto, seja de que lado for. Para uma reflexão mais ampla, vale lembrar um velho ditado espanhol: crie corvos e eles arrancarão os teus olhos. Manchete do New York Times: ameaça de ação militar sacode o Brasil com aumento das mortes por vírus. Segue o New York Times. Na sua maior crise em décadas, Bolsonaro e aliados usam a perspectiva de intervenção militar para proteger seus domínios de poder. Mas já há rachaduras. Atos, palavras e gestos de Bolsonaro e seus generais de pijama têm incomodado militares da ativa. Atos e palavras, por exemplo, de Bolsonaro e Pazuello em meio à pandemia. Gestos e atos dos filhos, da família em relação a armas, com Eduardo 03 atravessando assuntos militares, como o estranho lobby para a empresa de armas suíço-alemã Sig Sauer. Em relação às reais intenções do programa Armas para Todos, palavras de Bolsonaro. É uma boa medida que vai ajudar a todo o pessoal dos artigos 142 e 144 da nossa Constituição. Traduzindo, Bolsonaro ameaça por temer investigações que em várias frentes avançam contra ele e a família. Investigações no Rio e em Brasília. Caso Rachadinha, Queiroz, Flávio, Miliciano Adriano e casos fake news. Por isso, Bolsonaro vocaliza a ameaça, atiça o fascistório e o milicianato. Para irritação de chefes militares, acena e interage com patentes intermediárias das Forças Armadas e com as PMs. Em entrevista a esse canal na terça-feira, Ciro Gomes disse com todas as letras: um revólver, o mais barato que existe, feito no Brasil, custa R$ 3.800. A quem é mesmo que o senhor Jair Messias Bolsonaro quer armar com essas facilitações? Tirar imposto de arma, fuzil leve, significa que ele está querendo armar a gente contra o exército. Isso é o que os generais não estão percebendo. O Bolsonaro revogou portarias que só tem um beneficiário, milícia. O Brasil hoje não tem mais lei para rastrear as armas, nem para rastrear a munição. Ou seja, ele está permitindo que as milícias tenham acesso a armas e munição sem rastreamento por parte dos órgãos de segurança. O Bolsonaro está preparando uma milícia. O Bolsonaro está desesperado porque há 3 inquéritos que não tem como, a gente já sabe disso, não alcançá-lo pessoalmente, familiarmente, a mulher e os filhos. Existe aberração maior do que um presidente ameaçar abertamente e insinuar que o golpe seria militar e militares, chefes militares, seguirem fingindo que não ouvem e não sabem? A cada ameaça murmuram, sempre em off ou em notas oficiais, que estão com a democracia e a legalidade. Ok, até quando? Já vimos e vivemos esse filme grotesco. Sabemos como termina se não for parado a tempo. Aberrações. Bolsonaro, o enxugador do Estado, recriou o Ministério das Comunicações. Vai entregar o baú ao Centrão. O escolhido é o deputado Fábio Faria, do PSD do Rio Grande do Norte e genro de Silvio Santos. Acabou a mamata. À aberração Weintraub, Bolsonaro delegou outra aberração.
uma medida provisória que permitiria a ambos nomear reitores temporários para universidades e institutos federais. O Congresso diz que vai devolver essa aberração para Bolsonaro e 8 partidos já recorreram ao Supremo. Alvos e objetivos dessa aberração são ao menos 2. Um alvo e objetivo: 19 universidades e institutos federais. O outro objetivo é o de sempre: desviar as atenções. No caso das dezenas de milhares de mortos pela Covid que o governo tenta fazer desaparecer. Mortes, registre-se com responsabilidade do presidente da República e com crescente adesão de governadores acovardados. Casos, por exemplo, de São Paulo e do Rio, que relaxaram o isolamento social no pico do morticínio. Todos sabemos que um país com 70 milhões de pobres e miseráveis não tem como se manter em isolamento social se o governo não governar. O governo não governa. O desespero leva multidões para as ruas, sempre com estímulo desde o início do presidente Bolsonaro. Ao contrário de cobrarem governo do governo, Dória e Witzel avacalharam o isolamento social. Depois de eleitos no Bolso Dória e Bolso Witzel, romperam com o Messias. Agora se renderam à mórbida lógica eleitoreira de Bolsonaro. Witzel queria pegar os Bolsonaro. Troco está com um processo de impeachment aberto pela notória Alerj, a Assembleia Estadual do Rio. Processo aberto por 69 votos a 0. Apenas imagine quanto isso vai custar ao Rio. Dória. A ele, a deputada Zambelli disse: "Não sou mãe de Ná, mas prevejo sua carreira pública encerrada." Zambelli, como se sabe, deu um grande salto na vida. Há 4 anos, ela cuidava dos banheiros da Fiesp nas manifestações patrióticas. Recordar é viver. Zambelli mesmo nos conta. A gente tem pessoas responsáveis por algumas tarefas. Eu sou responsável por controlar o banheiro. Algumas pessoas... Mas como assim controlar o banheiro? A Fiesp liberou o banheiro pra gente. Então a gente tem uma lista, só pode entrar quem tem o nome na lista. Agora, deputada, Zambelli é uma porta-voz informal de ações da Polícia Federal contra governadores e porta-voz informal também da Presidência da República. Dos banheiros dos patriotas verde-amarelos para porões do governo Bolsonaro. Mas pensando bem, tem nexo. Com o Congresso esperando a hora ou o próximo negócio propício, o Supremo Tribunal Federal, neste momento, é a última linha de defesa. Supremo que está votando a validade do inquérito das fake news. Volta essa votação na semana que vem. Esse é um temor, o temor dos Bolsonaro. Na terça-feira, o Ministério Público Eleitoral decidiu. Informações do inquérito das fake news que está no Supremo Tribunal podem ser juntadas a outro processo de uso de fake news. Aquele da derrama de fake news via WhatsApp nas últimas eleições, com pagamentos feitos via Caixa 2 e no exterior. Processo a ser julgado no Tribunal Superior Eleitoral. Para Bolsonaro e Mourão, perigoso esse julgamento. Investigados o véi da van e assemelhados. Uma derrota no TSE levaria à cassação da chapa Bolsonaro-Mourão. Mourão, em meio a protestos contra o racismo mundo afora, escreveu no Estadão: "A formação da nossa sociedade não nos legou ódio racial nem o gosto pela autocracia." Escreve isso o vice de um país que coleciona ditaduras e vice de quem só pensa naquilo, ser um autocrata, Bolsonaro. E escreve num país onde vida e morte de pretos e dos que chamam
pardos é o que sabemos. Muitos não sabem o porquê os 350 anos de escravidão, assim descrita no dia seguinte à chamada abolição. 14 de maio de 1888, uma segunda-feira. Diário do Maranhão, Jornal do Comércio, Lavoura e Indústria. O jornal cobra do governo apoio aos proprietários de terras. Eram os trisavós dos ruralistas e das bancadas BBB, Boi, Bala e Bíblia. Naquele dia, como já não existiriam teoricamente escravos, o diário cobra apoio. Diz: é fato consumado a extinção do elemento servil no Brasil. Imperiosa a necessidade para todas as classes, muito principalmente para a lavoura, procurar novos elementos e em auxílio de todas as classes, em auxílio da primeira indústria do país, cumpre ao governo todos os favores, toda a proteção para que chegue a aperfeiçoar-se por meio das reformas que se tornam urgentes. Olha as reformas aí, gente, em 1888, reformas urgentes. Cobrada a secular mamata, segue-se a qualificação dos escravos libertos na véspera. Exige o diário. É indispensável a criação de leis repressivas contra a vagabundagem e a ociosidade. Centenares de indivíduos sem ofício e que terão horror ao trabalho, entregando-se por isso a toda sorte de vícios, precisam ficar sob um rigoroso regime de vigilância policial. É isso aí, Dr. Mourão.